Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês no Festival PF. Eu sou Thiago Ávila, sou socioambientalista, tenho 35 anos. Sou uma formiguinha construtora junto com tanta gente de uma sociedade do bem viver. Eu fico feliz de poder estar aqui partilhando um debate que é da maior importância, né? De que mundo que a gente deseja construir, né? E o tema dessa atividade está colocado como só é bom quando for bom para todo mundo, né? E quando a gente está falando de todo mundo, a gente está falando sequer apenas da humanidade. Estamos falando dos animais não humanos, estamos falando de todos os seres que vivem aqui nesse planeta que a gente partilha junto, né? E isso coloca a gente para pensar, né? O que é bom para a gente? Será que o que é bom para a gente é o que a sociedade coloca para nós? Que a gente se realiza a partir do consumo? Em pelo menos 30 anos, isso é o que é colocado como a verdade dominante, o fim da história, né? Isso, na minha concepção e de tantas outras pessoas, não é o que é bom, necessariamente. Na verdade, isso semeia muita coisa ruim, semeia competitividade, semeia individualismo, semeia uma lógica consumista que está destruindo o nosso planeta. Portanto, pensar o que é bom para a gente coloca a gente para pensar na materialidade da vida mesmo, como é que a gente se realiza, como é que a gente faz as coisas, e por que que a gente faz as coisas. E isso leva a gente para uma jornada longa, né? De como que se dá a nossa relação com a natureza, qual é o nosso papel aqui e o papel da nossa comunidade também. Eu, como uma das pessoas que busca semear o bem viver por aqui, a gente sempre traz esse questionamento. Que modelo de desenvolvimento é esse, né? A humanidade criou um sistema econômico, político, social que foi se desenvolvendo há quase 500 anos, com mercantilismo, depois com uma lógica pré-capitalista, e depois com o capitalismo industrial mesmo que a gente conhece, né? E ao longo desses 500 anos a gente viu uma mudança severa com a Revolução Industrial e a gente percebeu mudanças também muito severas na nossa relação com a Terra e com o planeta, a ponto que hoje já é tratado como se nós vivêssemos uma nova era geológica. Nós saímos do Holoceno e agora nós estamos no Antropoceno, onde as mudanças, principalmente do período pré-industrial para cá, elas promoveram mudanças tão severas em tantas coisas que já não pode sequer mais dizer que é a mesma era geológica. A gente, nesse período, a partir desse sistema econômico que é pautado em dois aspectos fundamentais, a exploração da força de trabalho e a expoliação da natureza, esgotamos vários limites planetários. E aí a gente fala do aquecimento global sempre com muito destaque, mas a gente tem que falar de vários outros também. O aquecimento global não é o único problema de um desastre ambiental planetário, que é múltiplo, né? Ele envolve também a perda da biodiversidade, porque nós estamos vivendo a sexta onda de extinção em massa da história desse planeta. Ele precisa também ser complementado o aquecimento global com outros limites planetários, como a perda da água potável disponível em forma líquida. Isso é um problema da maior gravidade. Todos os estados que estão vivendo crise da água aí sabem muito bem do que eu estou falando. A gente precisa também tratar, além disso, da poluição química e atmosférica, a gente precisa tratar da acidificação dos mares, a gente precisa tratar da quebra do ciclo dos nutrientes, né, do fósforo, do potássio, da quebra do ciclo do nitrogênio, enfim, a gente precisa falar do buraco da camada de ozônio, a gente precisa falar de vários e vários elementos que, no fim das contas, vão colocando a nossa atuação a partir de um sistema econômico que não é exatamente a escolha de cada pessoa todos os dias de manhã quando acorda, mas sim uma construção ao longo das relações históricas de produção e reprodução da vida, né? Não é algo que a gente acordou com vontade de viver no sistema capitalista, no outro dia acordou sem vontade e está resolvido, né? É algo que as condições históricas colocam para nós. E, portanto, essas condições históricas colocaram para nós um sistema que está destruindo o planeta como a gente conhece e pode nos levar realmente à extinção e a mudança severa, mesmo que não chegue à extinção, a mudança severa da vida como a gente conhece hoje. Isso coloca a gente para pensar como é que a gente consegue encontrar uma saída, como é que a gente consegue encontrar uma alternativa que não aqueça o planeta acima de 1,5 graus, por exemplo, que não consolide a sexta onda de extinção em massa, que desacidifique os oceanos, enfim, que vá pensando a reversão de todos esses processos. Não só parar de destruir, mas regenerar o que já foi destruído. E falar isso no PF Amazônia é muito importante, né? Porque nós estamos falando da maior floresta do mundo e que é cotidianamente destruída por um modelo que pensa sempre no lucro acima da vida. A gente está falando agora, né, e precisamos falar cada dia mais, dos objetivos para redução de emissões de gases de efeito estufa, né? E a maioria dos países
emitem seus gases de efeito estufa numa proporção semelhante, que é mais ou menos 70% ali a partir do setor de energia e de transporte, e os outros 30% para outros setores. No caso do Brasil, é o oposto. No caso do Brasil, que é um país do sul global, né, da periferia do sistema capitalista, a maior parte das nossas emissões elas vêm do agronegócio, que é, primeiro, a derrubada e a queima da floresta, que emite uma quantidade imensa de CO2. Se a gente tiver dúvida sobre isso, existe um relatório de outubro de 2018, chamado do IPCC, né, do Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas. E esse painel ele envolve centenas de cientistas do mundo inteiro, né, realmente um processo de bastante credibilidade. E ele tem esse relatório chamado O Papel das Florestas na Regulação do Clima. E lá ele aponta que as florestas capturam 25% do carbono que é depositado na atmosfera todos os anos. E, portanto, pelo fato das florestas capturarem esse carbono, elas se tornam elas mesmas um depósito de carbono, né? Cada planta em si tem carbono depositado ali, justamente porque estava capturando carbono da atmosfera como parte do seu processo de fotossíntese. Então, se as florestas são destruídas, não só a gente perde essa capacidade de seguir capturando carbono, mas a gente emite o carbono que está depositado ali. E esse é o caso do Brasil. Só na floresta amazônica nós temos o equivalente a 100 anos de emissão de carbono dos Estados Unidos, que é o país que, ao longo da história, mais emitiu carbono na atmosfera. E sozinha, a floresta amazônica, se queimada, ela emite carbono suficiente para frustrar qualquer objetivo de não aquecimento da Terra acima de 2 graus. Então, defender a floresta amazônica é estratégico para o futuro. É questão de vida ou morte mesmo. E isso coloca para a gente a lógica de enfrentar um sistema que realmente coloca o lucro acima da floresta, o lucro acima da vida. Porque o agronegócio ele é dito como tech, como pop, como tudo, né? É o que dizem os grandes veículos de comunicação, mas no fim aquilo dali é morte. Ele é injusto socialmente, ele é insustentável ambientalmente, ele é terrível economicamente também para os países, quando a gente entende a lógica da distribuição internacional do trabalho, quando a gente entende a lógica de centro-periferia do capital, a gente começa a perceber que o agronegócio, na verdade, é uma maldição e que a gente precisa acabar com esse modelo dito produtivo, mas que, na verdade, é destrutivo. Começar ambientalmente. O agronegócio, ele é insustentável em si, porque ele se pauta pela monocultura, né? Ele expulsa o povo trabalhador dali e a partir da monocultura, do maquinário pesado, de uma industrialização dentro do campo, eles começam ao invés de toda a biodiversidade que estava presente naquele local, eles começam a plantar um único cultivo a partir de sementes transgênicas para resistir à quantidade imensa de veneno, que por não ser biodiverso aqui, aquele bioma, aquele ecossistema acaba perdendo a capacidade de se proteger, de se defender também. E aí, então, coloca um único cultivo sob uma dose gigantesca de veneno em cima dele, para que mate tudo menos aquele cultivo. E aí é o cultivo no espaçamento já organizado para o maquinário, que expulsa o trabalhador, que no fim das contas não emprega no campo, na verdade mais expulsa do que emprega, e que no fim das contas é organizado não para plantar alimento, mas para gerar commodities. Commodities essas que são vendidas no mercado financeiro, que são especuladas em mercados futuros e que são, no fim das contas, parte de uma teia internacionalizada e concentrada que não deixa margem, seja em captação de impostos, porque são desoneradas nos impostos pelos governos dos países, no caso do Brasil, sem dúvida nenhuma, seja porque são concentrados em pequenos grupos econômicos, né? Pequenos no sentido de pessoas, mas gigantes no tamanho de sua abrangência e da sua riqueza. Então, o agronegócio, ele, a partir da monocultura, que é o único método que o agronegócio produz, ele destrói o planeta, né? Ele envenena o solo, ele impermeabiliza o solo, ele envenena os lençóis freáticos, envenena trabalhadores, mata os animais, toda a biodiversidade ali em volta, e no fim das contas, a partir do envenenamento até do próprio alimento, ou do que quer que seja que está sendo produzido ali, ele mantém essa cadeia de envenenamento das pessoas, dos biomas, e leva isso longe. Além disso, ele é injusto socialmente. No caso do agronegócio brasileiro, ele é fruto de um país que sempre teve a terra tão concentrada que, em determinado momento da nossa história, estava na mão de 13 pessoas em 15 capitanias hereditárias e até hoje é mantido com profunda violência contra os movimentos do campo, contra o povo camponês no geral, das mais variadas formas, seja a expulsão violenta, a venda coercitiva, seja o assassinato, seja o dumping de mercado para que o pequeno produtor não consiga escoar sua produção, em várias outras formas, vários outros caminhos que a gente vê todos os dias acontecendo. Além disso, ele é deficitário economicamente.
E isso faz, às vezes, as pessoas caírem para trás, assim, falar, como assim o agronegócio é deficitário? Porque de tudo que falam desse sistema terrível, a única coisa que dizem é que carrega o Brasil nas costas, o motor da economia, mas isso não é uma verdade. Quando a gente pega os dados do quanto de subsídio estatal é dado ao agronegócio, a gente vai percebendo que os latifundiários, eles não plantam com dinheiro próprio, eles pegam dinheiro emprestado, normalmente nosso, normalmente os bancos públicos do BNDES, a partir dos planos safra e vários outros métodos. E no fim pegam empréstimos com juros irrisórios que nenhum cidadão consegue pegar num banco e com um prazo a perder de vista, parcelas a perder de vista. E quando não conseguem pagar, eles têm suas dívidas perdoadas ou têm um refinanciamento que comprime aquilo ali em parcelas ainda mais leves, em parcelas ainda mais espaçadas entre si, e que no fim das contas faz com que eles nunca percam, né? Os super ricos, eles não pagam as dívidas no Brasil. Eles esperam ou perdão, ou esperam refinanciamentos, e depois pagam as primeiras parcelas do refinanciamento, não pagam de novo e esperam o próximo. É sempre assim. E, além disso, poderia-se dizer que, eles pegam o dinheiro do Estado para o seu cultivo, mas é toda uma cadeia que movimenta na economia, mas não é bem assim. Porque o mercado da semente e do veneno, né, que infelizmente a semente transgênica anda junto com o veneno que é utilizado naquele cultivo, ela é de apenas 4 grupos econômicos, e a gente pega o maior deles, que é a Monsanto Bayer, né, que tem uma parcela de mercado, mas tem vários outros, tem a Syngenta, tem a DuPont, tem a Dow Chemical. Esses grupos, eles concentram tanto o mercado e toda essa cadeia é isenta de impostos. Então, eles não deixam imposto para o povo brasileiro, tampouco empregam muito, porque a maioria é importada. Além disso, todo o mercado de maquinário, que também são de 5 grandes grupos transnacionais também, não fica para o Brasil, e também é uma cadeia isenta de impostos na maioria dos seus processos. Além disso, toda a logística de trens, de navio, de logística de silos, de logística de distribuição depois no centro do sistema, seja a soja que vai para a China, seja a soja que vai para a Europa, seja tudo que vai para os Estados Unidos também, tudo isso é parte também de poucos grupos econômicos de logística transnacional que concentra renda também, que é bastante desonerada também de pagamento de impostos. E, além disso, todos os outros processos que são ali dentro dessa lógica mesmo, né? Sempre muito concentrado, como a propriedade da terra, e muito internacionalizado, que realmente não fica para o povo trabalhador. Toda vez que a gente tem essa dúvida, é só pegar as cidades em que o agronegócio é mais abundante, onde ele é mais hegemônico naquele espaço, analisem os dados lá de desigualdade, analisem os dados de índice de desenvolvimento humano, analisem os dados de acesso à água potável, analisem os dados de qualidade da alimentação, os índices de desnutrição, por exemplo. Então, no fim, o agro, quanto mais presente ele está, mais pobreza ele traz. Quanto mais presente ele está, mais destruição ambiental ele traz. Quanto mais presente ele está, mais injustiça social ele promove. E no caso da Amazônia, ele promove uma destruição terrível, porque a monocultura precisa de muito espaço para avançar, né? Então, quando eles falam em passar a boiada, que é o que esse governo mais diz, eles estão falando da derrubada e da queima da floresta. Isso não é parte dos malvados do agronegócio, da banda podre do agronegócio, isso é parte do modelo de negócio, é o cotidiano deles. Os que hoje se dizem um pouco mais comportados cresceram nos seus latifúndios assim, cresceram no seu negócio dessa forma, que é o avanço da fronteira agrícola, que eles chamam, né? E essa derrubada e a queima das florestas emite uma quantidade imensa de dióxido de carbono, que funciona assim, é a técnica do correntão. 2 tratores gigantes conectados pela maior corrente que você já viram na vida, e essa corrente vai passando, destruindo tudo à medida que esses tratores aceleram. Derrubam a floresta assim, emite uma quantidade imensa de dióxido de carbono, depois esperam a floresta secar de 3 a 4 meses, enquanto estão comercializando a madeira, que tem valor comercial ali no contrabando da madeira também, e depois de 3 a 4 meses, eles tacam fogo. Por isso que a gente fala que não é incêndio, por isso que é queimada. Por isso que todos os anos, quanto maior é o desmatamento, maior vai ser o índice de queimada, porque o agronegócio quer aquele terreno, aquele território lá todo, que seja uma matéria que seja possível vir com próxima forma dita produtiva deles. Então, eles querem que aquela floresta que está deitada suma para que venha em seguida com aquela matéria queimada, seja o local propício para o pasto para gado. E aí, depois que o correntão passou, derrubou tudo, esperou secar, queimou, virou pasto para gado.
E o pasto para gado também é um problema ambiental seríssimo, além da imensa crueldade animal que acontece dentro da pecuária de alta intensidade, né? E toda vez que a gente está falando disso, a gente está falando de um outro problema ambiental, porque o metano que é emitido a partir da fermentação entérica de todos os animais ruminantes, né, da vaca, do boi, com certeza, o arroto do boi, né, pessoal? Ele é algo que é bastante preocupante, porque ele emite metano. E o metano, ele é 34 vezes mais danoso do que o CO2 para gerar aquecimento global. Então, em si, a pecuária de alta intensidade que vem depois do correntão e da derrubada da queima da floresta é um problema ambiental, um problema climático muito grave. Mas depois dessa temporada de pasto para gado, os tratores avançam, o correntão avança, a boiada avança, e aquela terra ali está pronta para o próximo cultivo destrutivo do agronegócio, que é a monocultura, normalmente de soja, de milho. E aí a monocultura, justamente por não ser biodiversa, utiliza uma quantidade imensa de fertilizantes industriais. E esses fertilizantes industriais, eles emitem óxido nitroso, que é 264 vezes mais danoso do que o dióxido de carbono para causar aquecimento global. Então, essa mistura de dióxido de carbono, da derrubada da queima da floresta, de metano, da pecuária de alta intensidade, de óxido nitroso, dos fertilizantes da monocultura, do agronegócio, fazem com que o Brasil seja o país que 70% das suas emissões vem do agronegócio, e só 30% da indústria e da geração de energia. Então, e do setor de transportes, né? Então, a gente está falando de um país que está atuando como uma bomba de carbono nesse momento, né? Que nós precisamos realmente pensar que modelo de desenvolvimento é esse, como é que nós defendemos a floresta amazônica, do cerrado e todos os nossos biomas. Nós sabemos que a situação é crítica. Quando a gente analisa todos os dados do aquecimento global, a gente sabe que a gente tem 7 anos para fazer a diferença. Essa é a década. Essa década que ninguém escolheu estar aqui exatamente, né? Mas nós estamos aqui com um propósito. Coube a nós, as pessoas das mais variadas idades, dos mais variados círculos sociais, mais variados sonhos e subjetividades, coube a nós lidar com o desastre ambiental planetário que está bem à nossa porta e que todas as gerações que vierem depois vão falar de nós. E é importante a gente poder dizer que a gente lidou com esse problema de frente, com coragem, fazendo as perguntas certas e questionando as coisas que o sistema tenta naturalizar. Se existe um sistema que coloca o sistema econômico acima do ecossistema, não adianta a gente pensar em pequenas lavagens verdes, em pequenas reformas. Enquanto essa lógica permanecer, sempre o sistema vai espoliar a natureza e aumentar a exploração do povo trabalhador, principalmente nos seus momentos de crise, como é esse momento agora que esse sistema vive. Quanto maior a crise, maior a destruição da natureza, maior a exploração do povo trabalhador. A gente vê isso na nossa sociedade o tempo todo. Então, nós temos, ao contrário, nós temos que pensar um outro modelo. Como é que a gente desenha um sistema diferente desse? Como é que a gente se referencia nos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, os quebradeiras de coco-babaçu, catadores de mangaba, pescadores de reservas extrativistas e todos os povos, comunidades tradicionais que nós temos no nosso país? Como é que nós nos referendamos ali, nos referenciamos cada vez mais um povo camponês que, ao invés desse modelo destrutivo do agronegócio, está regenerando florestas a partir de sistemas agroflorestais, onde, numa lógica de sucessão natural otimizada, e a partir de uma atuação social profundamente dedicada, né, para a regeneração, a gente consegue realmente refazer florestas, reaproximar o lençol freático, ter umidade no solo, trazer de volta a biodiversidade para aquele local. A gente faz isso o tempo todo. A gente pega locais que o agronegócio é transformado em monocultivo de eucalipto ou monocultivo de soja e a gente regenera. Em poucos anos as florestas voltam, em poucos anos aquela comunidade ali está fervendo de gente, de vida, sabe, e de energia mesmo ali. Porque as pessoas conseguem, a partir de uma ação coletiva, dentro de um planejamento agroecológico bom, regenerar qualquer bioma, desde que a gente consiga enfrentar a lógica daqueles que se dizem donos dele e que podem destruí-lo. Então, é muito importante quando a gente consegue desenhar caminhos assim, né? Eu me dedico há 16 anos a fazer processos de transformação assim, seja nas cidades, construindo casas com bioconstrução, casas de barro, casas do futuro, que captam água da chuva, que tratam seu próprio esgoto a partir de bacias de evapotranspiração, que produzem seus próprios alimentos e que, no fim, são construídos a partir de métodos sustentáveis, seja a partir de hortas urbanas, compostagem comunitária, formas de organização social coletiva, de creches comunitárias, lavanderias comunitárias, cozinhas comunitárias,
todo tipo de serviço social autogestionado, a partir da coletividade, a gente resolvendo os nossos problemas, e começar a desenhar, a partir da coletividade, também uma sociedade nova no lugar dessa. E no campo, a partir de comunidades agroecológicas também, semeando algo diferente do agronegócio, algo que destrua o agronegócio, porque se o agronegócio não for destruído, é ele quem vai destruir o planeta. E, além disso, para que nos biomas, além das cidades e do campo, a gente ter a defesa intransigente dos biomas de cada povo indígena, cada um dos 305 povos aqui do Brasil, cada um dos povos quilombolas, ribeirinhos, todos os povos, comunidades tradicionais, que se a gente analisa pelo satélite hoje, as áreas, os cinturões verdes do Brasil, onde realmente a mata está preservada, onde o bioma está preservado, é onde tem povo defendendo. Porque em todos os outros lugares o trator e a boiada está passando com toda a força. Então, a defesa junto com os povos é imprescindível. E aí a gente começa a pensar, então, né, pessoal, nós estamos vivendo numa sociedade que destrói a natureza, mas que não só isso, né, que também explora as pessoas, que também oprime, baseado em gênero, em raça, em sexualidade, nacionalidade, vários outros critérios. E a gente começa a pensar, como é que a gente transforma isso? Como é que pode um sistema que diz ser bom, só é bom para o topo da pirâmide, para aqueles 0,01% ali que lucram com a crise, que desde que a pandemia atingiu o mundo, sofreram 9 meses de prejuízo, depois de 9 meses já passaram a voltar para o azul, já estão lucrando com a crise, estão cada dia mais ricos, os maiores bilionários do mundo. Então, como que um sistema assim pode ser dito bom para as pessoas? Se só atende uma pequena parcela, está destruindo o planeta para todos os demais, todos os outros seres, inclusive os animais não humanos. A gente precisa construir um novo sistema no lugar desse. E aí a gente começa então a pensar como é que nós transformamos esse mundo, né? A minha ação coletiva, nada do que eu faço é sozinho, é sempre nesse sentido, conectando cidade, campo e floresta na construção de um outro paradigma de sociedade, onde a gente se pauta muito pelo bem viver, pela construção dos povos originários dessa terra, quando a gente pensa os bons conviveres, né, como o povo Quechua no Suma Calçai, que pensava quais são as formas de equilíbrio da vida para uma vida em plenitude, ou o povo Aymara, também com Suma Camanha, que é isso, o bom e o belo, a vida em equilíbrio, a vida em abundância. O Guarani também tem uma expressão para isso, que é o Tecoporã, que é a sociedade boa e bela, que é obtida a partir do modo de vida em comunidade, que eles chamam de Anderecó. Vários povos que pensam formato de bem viver. E o bem viver, quando a gente fala, são esses bons conviveres, que a partir de uma nova relação, entendendo nosso papel no mundo, entendendo nosso papel na nossa comunidade, o papel da nossa e da nossa comunidade na nossa relação com a natureza, entendendo que a gente é parte da natureza, a gente consiga viver uma outra sociedade com outros valores, onde a gente ressignifique totalmente o conceito de abundância, onde a gente pense lógica de cooperação, onde a gente pense realização mesmo, realização verdadeira, não realização a partir do consumo, mas realização com felicidade, com partilhado entre a sua comunidade também, como um processo sistêmico, né? E, no fim, pense esse conceito mesmo de felicidade. Onde é que a gente encontra felicidade? Numa sociedade hoje que está estruturalmente adoecida e que leva as pessoas ao adoecimento mental, que faz com que elas pensem que a culpa é delas, mas, na verdade, a culpa é do sistema. E, no fim, a gente, então, começa, quando a gente pensa numa sociedade bem viver, a gente precisa pensar como é que a gente implementa ela. E a história demonstrou para a gente que só existe um único caminho. É a gente fazer uma revolução. E essa revolução, ela precisa envolver as maiorias sociais. Então, precisamos estar nas cidades, no campo, nas florestas, em todos os lugares, partilhando experiências coletivas, juntando força, praticando cada vez mais saberes e fazeres que vão levando a gente para essa marcha histórica, para esse trabalho de formiguinha, para cumprir essa tarefa de botar uma nova sociedade no lugar dessa. É isso que eu dedico minha vida. Eu realmente não consigo imaginar seguir um outro caminho de vida que não esse, nessa busca por construir uma nova maioria social, essa sim capaz de transformar o mundo. Eu, como tantas outras pessoas, já passei por muitas dificuldades, eu já fui preso diversas vezes. Nesse momento, só esse ano eu fui preso 2 vezes, tentando deter despejo na pandemia, de famílias catadoras de materiais recicláveis, que tinha uma escolinha também que era feita para as crianças que não tinham acesso ao ensino remoto. E os governos vão tentando, mesmo nos piores momentos, aumentar cada vez mais a miséria e o sofrimento das pessoas. E felizmente tem gente que não aceita isso. Eu fui uma dessas pessoas, fui preso nessas atividades ao longo desse ano e até hoje estou sendo processado, com risco de prisão e tudo mais, como tantas outras pessoas ao longo da história do mundo, né, que dão o seu melhor para transformar a sociedade e lidam com a ira, com a raiva de um sistema que é o mais cruel, o mais destrutivo e mais perigoso que a humanidade já inventou, que é o sistema capitalista. Nós estamos nessa marcha histórica
de tornar esse sistema obsoleto. E a partir da construção de um novo sistema, a gente pense aí sim, algo em que o ecossistema nunca mais esteja submetido ao sistema econômico, onde as pessoas compreendam, enfim, que nós viemos aqui para deter o desastre ambiental planetário, para regenerar o que já foi destruído pelas gerações anteriores, não pela humanidade como um todo, mas sim por um sistema que é mantido com toda a força e com punho de ferro por uma classe dominante que só ela se beneficia nesse jogo de destruição. Chegou a hora da gente construir algo que seja bom para todo mundo. Chegou a hora da gente construir uma sociedade do bem viver. E eu queria convidar vocês, ao longo desse festival, para que vocês reflitam bastante sobre isso. Como que a gente constrói uma sociedade nova no lugar dessa? Como que a gente junta essa nossa força coletiva? Todos os talentos que vocês têm, e muitas vezes a sociedade, dentro do modelo neoliberal, tenta dizer que você não é nada, que você não tem talento nenhum, que a única forma de você se realizar é a partir do consumo. Isso não é verdade. Você tem talentos que são fenomenais, que são absolutamente necessários para a nossa construção de uma sociedade nova. E se você consegue empregar esse talento, eu tenho certeza que você vai ver uma construção de uma outra realidade à sua volta na coletividade. E eu queria te convidar, se você quiser fazer parte desse caminho junto com a gente está construindo um movimento social chamado Movimento Bem Viver. E as redes é @movebemviver. Eu tenho também um canal do YouTube chamado Bem Vivendo, eu tenho meu Instagram que é @Thiago Ávila Brasil. E eu vou ter um prazer em seguir em contato contigo, em seguir debatendo essas questões, em seguir semeando e construindo no cotidiano, na cidade, no campo da floresta, numa perspectiva local, mas com profunda mentalidade internacionalista, esse novo amanhã que é possível, desde que a gente não pare de caminhar. Eu fico feliz de ter podido partilhar esse momento com você. Eu acredito que foi muito legal você ter dedicado sua energia para participar dessa atividade aqui. Eu dou muito valor ao Festival PEF também, pela oportunidade de estar trocando essa ideia, de estar alcançando pessoas que talvez não alcançassem de outra forma. E nós estamos juntos. Eu deixo para vocês um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo. Valeu, pessoal.